Então, pessoal, ó, exercício 6. Ó, verifique experimentalmente que a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação da temperatura. E que na temperatura de ebulição, seu valor é máximo. Máximo porque depois o líquido vai virar gás. A 100 graus, a pressão máxima de vapor da água pura é 1 atm, nível do mar. E nessa temperatura, a água pura entra em ebulição, conforme ilustrado na figura abaixo. Olha só, lembra, a gente está numa escala de milímetros de mercúrio. Então, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, tá? Olha lá, ó, 760 milímetros de mercúrio. Você vem aqui, no cruzamento, a gente tem o 100 graus. Agora, ele fala assim, ó, numa cidade onde a altitude é maior... A altitude maior significa mais alto que o nível do mar. Lembra disso, ó. Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição, tá? É aquela história. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tá? Então, aqui, ó, se aqui for nível do mar, tá? Pelo gráfico, que é uma reta, a gente tem 100 graus, tá? Pressão atmosférica. Se ela for menor... O que vai acontecer? Olha lá o gráfico. Menor que 100, tá? Então, a altitude implica no entendimento desse gráfico aqui. Bom, se a altitude é maior, o que vai acontecer com o ponto de ebulição? Vai ser menor. Então, menor que 100. Então, já vamos tirar esse maior e esse igual. Sobrou esses dois aqui, ó. Menor que 100, porque a pressão atmosférica é menor, tá? Não, assim, claro, né? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, portanto, menor o ponto de ebulição, tá? Letra A. Aliás, a gente podia ver isso no gráfico, né? Se a pressão atmosférica for qualquer valor menor que 760, ó, a gente pode olhar no gráfico. Vamos imaginar um lugar que seja 600. Vai lá no gráfico, ó. Estica aqui, ó. Opa! Tá? Pelo gráfico, se o local for uma pressão atmosférica menor, tipo 600 milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma temperatura de 50, 60, 70, 80, 90 graus, tá? Pelo gráfico, é assim que a gente vai analisar. Exercício 7. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observe que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que a água fervente na panela aberta, tá? Ó, a pressão dos gases na panela de pressão é maior. Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, tempo de cozimento. A gente sabe que a panela de pressão, o tempo de cozimento é menor, não é? Por que o tempo de cozimento é menor? Porque a pressão é maior e, consequentemente, a temperatura de ebulição da água é maior. Também por conta daquele gráfico lá. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, o tempo de cozimento vai ser menor. Vamos tirar esses dois aqui, ó. Por que ele é menor? Pois a temperatura de ebulição será menor? Não. Menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Tá? Letra B. Agora, olha lá, ó. Exercício 8. Quando as manicures estão retirando o esmalte da unha, elas usam a solução removedora à base de acetona. Quando entramos em um hospital, sentimos um cheiro de éter. E quando estamos abastecendo o carro, álcool. A ordem crescente de pressão de vapor. Olha lá, o que ele me dá? Ele quer a ordem crescente, quer dizer, ele quer do menor para o maior. Quando ele pede ordem crescente ou decrescente, eu preciso usar aqueles símbolos assim, tá? É importante lembrar disso. Então, olha só. Quais foram os dados que ele me deu? Ó, temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, lembra? Quanto mais volátil, a gente tem maior pressão de vapor e menor temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição.
tá? Então, quer dizer, o mais volátil tem menor temperatura de ebulição. Então, quem que é o mais volátil aqui, ó? Mais volátil vai ser o éter. Então, o éter é o mais volátil, tá? Se ele é o mais volátil, ele tem a maior pressão de vapor. Então, ele vai ser o último, não é a ordem crescente de pressão de vapor? Então, por último, eu tenho o éter. Maior que quem? Olha só, agora sobrou dois, 56 e 78. Bom, quem que então vai... Ó, se aqui eu tenho o 78 como o ponto de ebulição maior, esse daqui vai ser o menos volátil. Menos volátil, portanto, maior temperatura de ebulição e menor pressão de vapor, tá? Então, minha ordem vai ficar álcool, acetona e éter, né? Porque, ó, acetona tem um valor intermediário, quer dizer, ela já ia ficar no meio mesmo, tá? Então, já que ela é uma ordem crescente de pressão de vapor, é o menor pressão de vapor é o álcool e o maior pressão de vapor é o éter. Então, aqui a gente vai marcar a letra C, certo? E agora a gente vai ter o exercício 9. Ele fala o seguinte, ó, ele quer que a gente tem vários números nesse gráfico, que é o diagrama de fase da água, tá? E ele quer que a gente fale fase. Quando ele pede fase, é sólido, líquido e gasoso, tá? Todo diagrama de fase, a gente vai pensar sempre o seguinte, ó, todo número em cima da linha, duas fases, sempre. Um ponto em cima da linha, duas fases. Um ponto dentro de uma região qualquer, uma única fase. E, nesse caso único aqui, o encontro das três linhas, eu tenho três fases, que ele é chamado de ponto triplo, tá? Lembrando que o diagrama de fase, eu tenho toda essa região aqui sólida, eu tenho a região do copinho líquida, e eu tenho a região... a última região aqui da fase gasosa, tá? Percebe que aqui, ó, do ponto triplo para baixo, é exatamente a região onde acontece a sublimação, porque é a passagem do sólido para o gasoso. Então, olha lá, vamos começar, número 1. Número 1 tá aqui, ó, é um ponto sobre a linha, duas fases. Quais fases? A anterior e a próxima. Então, aqui no ponto 1, é uma transição do sólido e o gasoso. Então, quais fases eu tenho? Sólido e gasoso. Fase sólida e fase gasosa. Número 2. Número 2 é o ponto triplo. Então, eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso. Ponto triplo. Número 3. Número 3, ó, ponto em cima da linha, duas fases. A anterior e a próxima, líquido e gás. Então, líquido e gás. 4, outro ponto em cima da linha. Então, aqui eu tenho o sólido e o líquido. Sólido e líquido. Bom, e aqui deve ser o 5, né? Para variar, eu fiz coisa errada. Número 5, olha, é um ponto dentro da região. Então, aqui é uma fase só. Fase líquida. Número 6, é um ponto dentro da região. Região sólida. E o número 7, que é um ponto dentro de uma região também, uma fase só, fase gasosa.